O que acontece quando um empata diz não pela primeira vez? Jung previu, Huberman provou. Existe um momento na vida de todo empata que muda absolutamente tudo. Não é quando você descobre que sente demais. Não é quando percebe que absorve as emoções dos outros como uma esponja. Não é nem mesmo quando finalmente entende por que festas te esgotam e por que você precisa de tanto tempo sozinho para se recuperar. O momento que transforma um empata para sempre é muito mais simples e infinitamente mais poderoso. É a primeira vez que você diz não e realmente quer dizer isso. Carl Jung previu este momento há mais de 100 anos. Ele escreveu que a assimilação da sombra dá ao homem corpo e substância, que sem integrar aquilo que rejeitamos em nós mesmos, permanecemos fantasmas, flutuando pela vida dos outros. Agora, o laboratório de Huberman confirma com neurociência exatamente o que acontece no cérebro quando um empata finalmente estabelece limites. E o que eles descobriram explica por que este simples ato de dizer não desencadeia uma tempestade neurológica tão intensa. Hoje você vai entender a ciência por trás da transformação mais importante que um empata pode experimentar. Capítulo 1. A prisão invisível do empata. Para entender o que acontece quando um empata diz não pela primeira vez, precisamos primeiro entender a prisão em que eles vivem. Imagine acordar todos os dias em um corpo que funciona como uma antena para as emoções de todos ao redor. Você entra em uma sala e imediatamente sabe quem está triste, quem está ansioso, quem está escondendo raiva por trás de um sorriso falso. Você não escolheu ter essa habilidade, ela simplesmente existe. E o preço dessa sensibilidade extraordinária é viver em uma sobrecarga constante que pessoas ditas normais nunca vão entender. Empatas não são simplesmente pessoas sensíveis. Pesquisas do laboratório de Huberman sobre o sistema nervoso revelam que pessoas altamente empáticas possuem uma atividade significativamente maior nos neurônios espelho. Estes neurônios fazem com que você literalmente sinta o que os outros sentem, mas há algo ainda mais profundo acontecendo no cérebro do empata. O córtex insular, a região responsável pela consciência interoceptiva, também é mais ativa em empatas. Isso significa que eles não apenas percebem as emoções dos outros, mas as sentem fisicamente em seus próprios corpos. Quando alguém próximo ao empata está com dor, o empata pode sentir um aperto no peito. Quando alguém está ansioso, o empata pode sentir seu estômago se contrair. O corpo do empata responde às emoções alheias, como se fossem suas. Quando alguém próximo a você está triste, seus neurônios espelho ativam as mesmas regiões cerebrais como se você estivesse triste. Quando alguém está ansioso, seu corpo produz cortisol, como se a ameaça fosse sua. Um estudo fascinante descobriu que 26% das pessoas mostram uma resposta fisiológica de cortisol apenas observando outros em situações estressantes. Mas em empatas, este número é drasticamente maior. Isso significa que empatas vivem em um estado constante de sobrecarga emocional. Eles carregam não apenas suas próprias emoções, mas as emoções de todos ao redor. E aqui está o problema central. Para sobreviver a esta sobrecarga, empatas desenvolvem um mecanismo de defesa que se torna sua maior prisão. Eles aprendem a dizer sim para tudo. Por que dizer sim protege o empata? Porque quando você diz sim, você evita o desconforto do outro. Quando você diz sim, você não precisa sentir a decepção ou raiva que seu não causaria. Quando você diz sim, você mantém a paz externa, mesmo que destrua sua paz interna. Jung chamou isso de inflação da máscara. A máscara é a imagem que projetamos para o mundo,
Em empatas, esta máscara se torna tão espessa que eles esquecem quem realmente são por baixo dela. A máscara do empata é sempre agradável, sempre disponível, sempre pronta para ajudar, sempre dizendo sim. E cada sim que não é verdadeiro alimenta a sombra. Jung descreveu a máscara como uma ferramenta necessária para a vida social. Todos nós precisamos de uma máscara para funcionar em sociedade. O problema surge quando a máscara se funde com o rosto, quando você esquece que existe alguém por baixo dela. Para o empata, essa fusão acontece gradualmente ao longo de anos. Cada vez que ele diz sim quando quer dizer não, a máscara fica um pouco mais espessa. Cada vez que ele ignora suas próprias necessidades para atender as dos outros, a máscara se torna um pouco mais rígida. Até que um dia o empata olha no espelho e não reconhece a pessoa que vê. Ele se tornou uma função de agradar os outros, em vez de uma pessoa completa. Este é o momento mais perigoso na vida de um empata, porque é neste momento que a sombra começa a gritar. Capítulo 2. A sombra do sim. Jung ensinou que tudo que rejeitamos em nós mesmos vai para a sombra. E a sombra não desaparece. Ela cresce. Para o empata que sempre diz sim, a sombra contém algo muito específico. Ela contém toda a raiva não expressa, todo o ressentimento acumulado, toda a frustração de anos dizendo sim quando queria dizer não. Mas a sombra também contém algo precioso. Ela contém o poder de dizer não. Ela contém a capacidade de estabelecer limites. Ela contém a força que o empata tanto precisa, mas tanto teme. Jung escreveu que confrontar a sombra é encontrar ouro em meio ao lixo. O não que o empata tanto teme é exatamente o ouro que ele precisa resgatar. O laboratório de Huberman explica por que dizer não é tão terrificante para empatas. A amígdala é a região do cérebro responsável por detectar ameaças. Em pessoas altamente empáticas, a amígdala é hipersensível. Ela interpreta a menor possibilidade de conflito como perigo real. Quando um empata considera dizer não, a amígdala dispara como se um predador estivesse atacando. O coração acelera, as mãos suam, o estômago se contrai. Todo o corpo grita perigo ao mesmo tempo. O córtex pré-frontal, que é responsável pelo pensamento racional, tenta acalmar a situação. Ele sabe que dizer não é realmente perigoso. Mas a conexão entre a amígdala e o córtex pré-frontal em empatas frequentemente favorece a amígdala. Isso significa que o medo vence a razão. E o empata diz sim mais uma vez. Cada vez que isso acontece, o padrão se fortalece. Os circuitos neurais que conectam dizer não a perigo se tornam mais robustos e a sombra fica mais pesada. Há outro fenômeno neurológico importante acontecendo aqui. O laboratório de Huberman documentou como a evitação de situações temidas fortalece o medo ao longo do tempo. Cada vez que o empata evita dizer não, ele recompensa o cérebro por ter medo. A amígdala registra que o medo estava correto. Afinal, você evitou a situação perigosa e nada de ruim aconteceu. Isso deve significar que a situação realmente era perigosa. Este é um ciclo vicioso que se auto-perpetua. Quanto mais o empata evita dizer não, mais terrífico dizer não se torna. Quanto mais ele diz sim por medo, mais a sombra acumula ressentimento. E quanto mais ressentimento se acumula na sombra, mais ela, eventualmente, vai explodir. Carl Jung alertou que a sombra reprimida se torna cada vez mais primitiva e poderosa. Ela não desaparece por ser ignorada. Ela apenas espera o momento certo para emergir. E quando emerge, frequentemente o faz de formas destrutivas.
O empata que nunca diz não. Muitas vezes, um dia explode. Anos de ressentimento acumulado saem de uma vez só, frequentemente direcionados à pessoa errada, no momento errado. E então, o empata se sente culpado pela explosão e promete nunca mais deixar isso acontecer. E volta a dizer sim para tudo. E o ciclo recomeça. Um inferno. Este ciclo só pode ser quebrado de uma forma, dizendo não conscientemente, antes que a sombra force um não inconsciente. Capítulo 3. O momento da ruptura. Mas então, algo acontece. Um dia, a sombra fica pesada demais. Um dia, o corpo do empata simplesmente não aguenta mais. Um dia, a dor de dizer sim supera o medo de dizer não. E nesse dia, o empata diz não pela primeira vez. Jung descreveu este momento como o início da individuação. É o momento em que a pessoa começa a se tornar quem realmente é, em vez de quem os outros querem que ela seja, uma transformação radical. Mas o que realmente acontece no cérebro neste momento? O laboratório de Huberman documentou as mudanças neurológicas que ocorrem quando alguém finalmente estabelece um limite, após anos de tentar agradar a todos. Primeiro, há um pico massivo de cortisol. O corpo interpreta o não como uma situação de vida ou morte. Toda a programação de anos grita que você está em perigo. Segundo, a amígdala entra em hiperatividade. Ela busca freneticamente por sinais de que sua previsão de desastre estava correta. Ela procura raiva no rosto do outro. Ela procura rejeição. Ela procura o fim do relacionamento. O apocalipse. Terceiro, e aqui está a parte crucial. O córtex pré-frontal começa a trabalhar de uma forma nova. Ele observa a situação e frequentemente descobre algo surpreendente. O mundo não acabou. A pessoa que recebeu o não pode ter ficado desconfortável, pode ter ficado surpresa, pode até ter ficado irritada, mas o relacionamento não acabou. Você não foi abandonado. O desastre que a amígdala previu não aconteceu. E esta descoberta muda tudo. Jung chamava este momento de confronto com a realidade. Toda a estrutura de medo que o empata construiu ao longo de anos era baseada em uma fantasia. A fantasia de que dizer não levaria à rejeição total e abandono. Quando o empata finalmente diz não e percebe que essa fantasia não corresponde à realidade, algo se quebra dentro dele, algo que precisava ser quebrado, uma cascara, a ilusão se desfaz, e com ela vai uma parte da prisão. Capítulo 4. A neuroplasticidade do não. O cérebro humano é plástico. Isso significa que ele pode mudar e se reorganizar baseado em experiências. Quando um empata diz não pela primeira vez e sobrevive, algo extraordinário acontece em seu cérebro. O laboratório de Huberman explica que, cada vez que a amígdala prevê desastre, e o desastre não acontece, os circuitos neurais se reconfiguram. A conexão entre dizer não e perigo começa a enfraquecer, desmorona. Mas aqui está o que torna o primeiro não tão poderoso. O primeiro não cria uma nova memória. Uma memória de que é possível dizer não e sobreviver. Esta memória se torna a semente de uma nova forma de existir no mundo. Uma nova realidade. Jung chamou isso de morte do ego. Não é que o ego morre literalmente. É que a identidade antiga do empata, que sempre diz sim, começa a se dissolver para dar lugar a uma identidade mais completa, mais forte. Esta nova identidade inclui a capacidade de dizer não, inclui a permissão de ter necessidades próprias, inclui o direito de existir, sem precisar constantemente cuidar dos outros. Liberdade pura. E cada não subsequente
fortalece esta nova identidade. Pesquisas mostram que estabelecer limites ativa o sistema de recompensa do cérebro. Dopamina é liberada. O cérebro registra que dizer não quando necessário é algo bom, é sobrevivência. Com o tempo, o empata desenvolve o que os neurocientistas chamam de flexibilidade de resposta. Em vez de automaticamente dizer sim, o cérebro agora tem a opção de avaliar cada situação e escolher a resposta apropriada. Esta é a liberdade que Jung prometeu, quando falou sobre integração da sombra, a integridade. Mas a neuroplasticidade requer repetição. Um único não é suficiente para reconfigurar completamente o cérebro. O primeiro não abre a porta. Os não subsequentes a mantêm aberta, escancarada. O laboratório de Huberman descobriu que leva aproximadamente 66 dias de prática consistente para que um novo comportamento se torne automático. Isso significa que o empata que quer verdadeiramente transformar sua relação com limites precisa praticar dizer não regularmente, por pelo menos 2 meses. Não precisa ser nãos grandes ou dramáticos. Pequenos nãos cotidianos são suficientes. Não vou fazer hora extra hoje. Não posso ajudar com isso agora. Não estou disponível neste momento. Limites saudáveis. Cada pequeno não é um tijolo na construção de uma nova arquitetura cerebral, uma arquitetura que inclui a opção de recusar sem entrar em pânico. Capítulo 5. A culpa que vem depois. Mas seria desonesto falar sobre o primeiro não sem falar sobre a culpa. Todo empata que diz não pela primeira vez experimenta uma onda de culpa que pode ser avassaladora. É importante entender por que isso acontece e o que fazer com isso. A culpa do empata vem de várias fontes. Primeiro, há a programação de infância. Muitos empatas aprenderam desde cedo que seu valor vem de cuidar dos outros. Dizer não contradiz esta programação fundamental. É derrubar uma estrutura. Segundo, há a hiperatividade dos neurônios espelho. O empata literalmente sente o desconforto que seu não causou no outro e confunde este desconforto do outro com evidência de que fez algo errado. Uma armadilha mental. Terceiro, há a sombra ainda não integrada. A parte do empata que foi treinada a agradar grita que ele cometeu um erro terrível. Jung ensinou que a culpa pode ser um guia valioso ou uma prisão cruel. A diferença está em como você a processa. Culpa saudável diz: eu fiz algo que contradiz meus valores genuínos. Culpa neurótica diz: eu fiz algo que contradiz a expectativa dos outros sobre mim. Uma armadilha. A culpa que o empata sente após dizer não é quase sempre culpa neurótica. Não é baseada em ter feito algo genuinamente errado. É baseada em ter contrariado a programação de agradar. Uma mentira. O laboratório de Huberman sugere uma prática poderosa para processar esta culpa. Quando a culpa surgir, pause e pergunte a si mesmo: eu realmente fiz algo errado? Ou eu simplesmente fiz algo que desagradou alguém? Desagradar alguém não é o mesmo que fazer algo errado. Pessoas saudáveis desagradam outras pessoas o tempo todo, simplesmente por terem necessidades próprias. E isso é normal. Esta distinção é fundamental para a integração da sombra, a aceitação. Há uma prática junguiana chamada diálogo ativo, que pode ser muito útil aqui. Um caminho para a liberdade. Quando a culpa surgir, você pode conversar com ela, como se fosse uma parte separada de você. Pergunte à culpa de onde ela vem, pergunte o que ela está tentando proteger. Frequentemente, a culpa é uma parte antiga, que ainda acredita que seu valor depende de agradar os outros.
Ela precisa ser ouvida e gentilmente atualizada com novas informações. Você pode dizer à culpa algo como: eu entendo que você está tentando me proteger. Você aprendeu que dizer não era perigoso, mas eu sou adulto agora e posso cuidar de mim mesmo. Dizer não me torna uma pessoa ruim, me torna uma pessoa completa. Este tipo de diálogo interno pode parecer estranho no começo, mas Jung demonstrou repetidamente que conversar com partes internas é uma das formas mais poderosas de integração psicológica. Capítulo 6. A transformação dos relacionamentos. Quando um empata começa a dizer não, seus relacionamentos inevitavelmente mudam. E aqui está uma verdade que pode ser difícil de ouvir. Alguns relacionamentos não sobrevivem ao não do empata. Jung foi muito claro sobre isso. Ele ensinou que relacionamentos baseados em máscara não sobrevivem à individuação. Se alguém só te ama pela máscara que você usa, esse amor não é para você de verdade. Quando o empata começa a dizer não, ele descobre quais relacionamentos eram baseados em quem ele realmente é e quais eram baseados em sua utilidade. Pessoas que se beneficiavam do sim constante frequentemente reagem mal quando o não aparece. Elas podem acusar o empata de ter mudado, de ter se tornado egoísta, de não ser mais a pessoa que conheciam. E, em certo sentido, elas estão certas. O empata mudou. Ele está se tornando mais ele mesmo e menos o que os outros querem que ele seja. Mas aqui está a boa notícia. Os relacionamentos que sobrevivem ao não do empata se tornam infinitamente mais profundos e autênticos. Quando você pode dizer não, seu sim passa a ter valor real. Quando as pessoas sabem que você estabelece limites, elas confiam mais em você. Paradoxalmente, dizer não leva a conexões mais verdadeiras. O laboratório de Huberman confirma isso em pesquisas sobre relacionamentos. Pessoas que estabelecem limites claros têm relacionamentos mais satisfatórios e duradouros do que pessoas que dizem sim para tudo. A razão neurológica é interessante. Quando alguém sempre diz sim, o cérebro das outras pessoas aprende a desvalorizar esse sim. Ele se torna esperado, previsível, sem significado real. Mas quando alguém às vezes diz não, seu sim se torna um evento. O cérebro dos outros registra como significativo. Dopamina é liberada. O sim de alguém que sabe dizer não é muito mais valioso do que o sim automático de alguém que nunca recusa. Jung observou isso em seus estudos sobre relacionamentos. Ele notou que pessoas excessivamente agradáveis frequentemente eram menos respeitadas do que pessoas que estabeleciam limites claros. A disponibilidade total, paradoxalmente, diminui o valor percebido da pessoa. Isso não significa que o empata deva se tornar indisponível ou hostil. Significa que a capacidade de escolher quando estar disponível torna a disponibilidade mais significativa. Capítulo 7. O protocolo do primeiro não, baseado em tudo que Jung ensinou e que a neurociência moderna confirma. Aqui está um protocolo para empatas que estão se preparando para dizer não pela primeira vez. Passo 1. Escolha algo pequeno. Seu primeiro não precisa ser uma grande confrontação. Pode ser recusar um convite para um churrasco no fim de semana, quando você está exausto. Pode ser não atender uma ligação de cobrança, quando você precisa de tempo sozinho. Pode ser qualquer situação de baixo risco, onde você normalmente diria sim. A razão para começar pequeno é neurológica. Você está criando novos circuitos cerebrais. Circuitos pequenos são mais fáceis de construir e se tornam a base para circuitos maiores. Passo 2. Prepare seu sistema nervoso. Antes de dizer não,
Pratique respiração diafragmática. Inspire por 4 segundos. Segure por 4 segundos. Expirar por 6 segundos. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático e reduz a reatividade da amígdala. O laboratório de Huberman demonstrou que esta técnica pode reduzir a resposta de estresse em até 40%. Passo 3. Diga não sem justificativas excessivas. Empatas tendem a explicar demais. Eles sentem que precisam ter uma razão perfeitamente válida para dizer não, mas explicações excessivas frequentemente enfraquecem o limite. Um simples não, obrigado, ou não vai dar para mim, é suficiente. Você não deve explicações a ninguém sobre suas necessidades. Passo 4. Suporte o desconforto. Após dizer não, você vai sentir desconforto, culpa, ansiedade, medo. Estes sentimentos são normais. Eles são a sombra protestando contra a mudança. Não tente fazer o desconforto ir embora. Observe-o. Respire através dele. Lembre-se de que sentimentos não são fatos. O desconforto vai passar. Passo 5. Celebre a sobrevivência. Após o desconforto diminuir, reconheça conscientemente que você sobreviveu. O mundo não acabou. Você disse não e ainda está aqui. Esta celebração consciente é importante, porque ajuda o cérebro a registrar a experiência como positiva. Ela fortalece os novos circuitos neurais que você está construindo. Passo 6. Repita com frequência crescente. Após seu primeiro não bem-sucedido, encontre outra oportunidade dentro de poucos dias. Não deixe passar muito tempo entre as práticas, ou o cérebro voltará aos padrões antigos. O objetivo é criar um novo normal, onde dizer não é simplesmente uma opção disponível, não algo dramático ou assustador, apenas uma resposta possível entre outras. Com o tempo, você vai perceber que dizer não se torna cada vez mais fácil. A tempestade neurológica diminui, a culpa fica mais breve, a liberdade fica mais presente. Capítulo 8. A integração contínua. Dizer não pela primeira vez não é o fim da jornada, é o começo. Jung ensinou que a individuação é um processo que dura a vida toda. Cada vez que você integra uma parte da sombra, outras partes se revelam. O trabalho nunca está completo, mas fica mais fácil com o tempo. Para o empata que começou a dizer não, o próximo passo é continuar praticando. Cada não que você diz fortalece sua capacidade de dizer não no futuro. Os circuitos neurais ficam mais robustos, a amígdala fica menos reativa, o córtex pré-frontal ganha mais controle. Com o tempo, dizer não deixa de ser uma batalha e se torna simplesmente uma opção disponível. O laboratório de Huberman chama isso de autorregulação madura. É a capacidade de escolher suas respostas. Em vez de reagir automaticamente, empatas com autorregulação madura ainda sentem intensamente. Eles ainda têm neurônios espelho altamente ativos. Eles ainda absorvem emoções dos outros. A diferença é que eles agora têm a capacidade de processar essas emoções sem se perderem nelas. Eles podem sentir a tristeza do outro, sem se tornarem tristes. Podem perceber a necessidade do outro, sem automaticamente tentar satisfazê-la. Essa é a verdadeira liberdade do empata. Existe um conceito junguiano chamado self, que é relevante aqui. O self é a totalidade da psique. Inclui tanto o ego consciente, quanto todos os conteúdos inconscientes, inclusive a sombra. O empata que nunca diz não está identificado apenas com uma parte de si mesmo, a parte agradável, a parte que cuida dos outros. A parte que diz sim, ele rejeitou a parte que pode dizer não, e essa parte foi para a sombra,
A integração da sombra é o processo de recuperar essa parte rejeitada, de perceber que você pode ser tanto a pessoa que ajuda, quanto a pessoa que estabelece limites, tanto a pessoa que diz sim, quanto a pessoa que diz não. Essa totalidade é o que Carl Jung chamou de individuação, e o empata que integra seu não se torna mais inteiro do que era antes. Ele ainda sente intensamente, ainda percebe as emoções dos outros, ainda tem o dom da empatia, mas agora ele também tem a habilidade de se proteger, de cuidar de si mesmo, de existir como uma pessoa completa, e não apenas como uma função de cuidar dos outros. Capítulo 9. O paradoxo final. Carl Jung frequentemente falava em paradoxos. E há um paradoxo fundamental no centro desta transformação. Quando o empata aprende a dizer não, ele se torna capaz de amar mais profundamente. Isso parece contraditório. Como estabelecer limites pode levar a mais amor? A resposta está na diferença entre sacrifício genuíno e sacrifício compulsivo. O empata que sempre diz sim não está realmente se sacrificando pelos outros. Ele está se sacrificando pelo medo de dizer não. Seu sim não vem de amor, vem de terror. Quando o empata pode dizer não, seu sim se torna uma escolha real, e escolhas reais, feitas livremente, são a base do amor genuíno. Carl Jung escreveu que você não pode dar aquilo que não possui. O empata que nunca diz não possui a si mesmo. Portanto, não pode genuinamente se dar a ninguém. Mas o empata que integrou sua sombra e recuperou o poder de dizer não, agora se possui e pode escolher quando e como se dar. Este é o presente que o primeiro não oferece. Não é o presente de se fechar para o mundo. É o presente de finalmente poder se abrir de verdade. O laboratório de Huberman confirma este paradoxo em estudos sobre altruísmo. Pessoas que praticam autocuidado e estabelecem limites claros, na verdade ajudam mais os outros a longo prazo do que pessoas que se sacrificam constantemente. A razão é simples. O empata que nunca diz não, eventualmente se esgota. Ele entra em burnout. Ele se ressente das pessoas que ajuda. Seu corpo adoece. Sua mente se exaure. E ele acaba não conseguindo ajudar ninguém. Mas o empata que sabe dizer não preserva sua energia. Ele pode continuar ajudando por muito mais tempo. Ele ajuda com qualidade, em vez de quantidade. E sua ajuda vem de um lugar de escolha genuína, não de medo ou obrigação. Paradoxalmente, o empata que diz não acaba dizendo mais sims significativos ao longo da vida. Conclusão. O convite. Se você é um empata que nunca diz não, quero te fazer um convite. Encontre uma pequena situação esta semana, onde você normalmente diria sim, mas gostaria de dizer não. Não precisa ser nada dramático. Não precisa ser uma grande confrontação. Pode ser algo tão simples quanto recusar uma tarefa extra no trabalho ou não responder uma mensagem imediatamente. E então, diga não. Sinta o desconforto que vem depois. Observe a culpa. Perceba o medo. E então, observe como o mundo não acaba. Este pequeno ato pode parecer insignificante, mas ele contém o potencial de transformar completamente sua vida. Carl Jung previu isso, Andrew Huberman provou, e agora você pode experimentar. Seu primeiro não te espera. E atrás dele está a pessoa que você realmente é, a pessoa que esteve escondida na sombra todo esse tempo, a pessoa que finalmente está pronta para sair. Uma última reflexão. Há uma diferença enorme entre ser uma pessoa boa e ser uma pessoa que tem medo de parecer ruim. O empata que sempre diz sim, frequentemente não é verdadeiramente bondoso.
Ele está aterrorizado com a possibilidade de ser visto como egoísta. Sua bondade é, na verdade, medo disfarçado. Mas o empata que pode dizer não e escolhe dizer sim. Essa é uma pessoa genuinamente bondosa, porque sua bondade é uma escolha, não uma compulsão. Carl Jung escreveu que a pessoa verdadeiramente boa é aquela que conhece sua própria escuridão, que integrou sua sombra, que pode ser cruel, mas escolhe ser gentil, que pode dizer não, mas frequentemente diz sim. Este é o empata integrado, e este empata começa a existir. No momento em que você diz seu primeiro não verdadeiro, esse momento está ao seu alcance. Agora, hoje, neste exato instante em que você termina de ouvir estas palavras, seu primeiro não te espera. Tudo o que você precisa fazer é dizê-lo.